Graça e paz, meus amados irmãos, muito boa noite a todos. Bom estarmos de volta aqui à casa do Senhor Deus e daqui levar até você uma palavra de edificação nesses momentos que ainda passamos com bastante dificuldade. E um final de semana e início de semana onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Logicamente que para nós cristãos não apenas um dia no ano, porque Jesus ele ressuscitou, ele está vivo, e isso nós celebramos todos os dias, graças a Deus. E vamos dar início ao nosso culto hoje, louvando ao Senhor com o hino 272, o hino que nos fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Acompanhe aí e louve ao Senhor junto com os irmãos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém? Graças a Deus, pela alegria, daí a certeza de que Jesus, ele é um Deus vivo. Quero te convidar a fazermos a leitura de Isaías 53, porque nós temos muitos textos no Velho Testamento, chamados de textos messiânicos, apontando para o Senhor Jesus, a vinda dele, o sacrifício dele. Isaías 53 é um deles. Acompanhe então essa leitura, meu amado irmão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos descarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designado-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus amados irmãos. Então o profeta nos fala aí do sacrifício do Senhor Jesus, a oferta da vida dele pelo o nosso pecado, não é isso que Jesus fez, e é isso que nós celebramos também nesta noite. Que o Senhor seja glorificado por meio de cada um de nós, e vamos fazer isso, né? Vamos louvar ao Senhor Deus, vamos exaltá-lo, reconhecendo a grandeza dele, o amor dele por nós. Então vamos passar agora, com muita alegria, a palavra ao nosso Ministério de Louvor aqui da Igreja Filadélfia, que vai nos conduzir em alguns cânticos espirituais. Deus abençoe os irmãos. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
feridas, nós somos sarados. Sangue, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste
sangue lavado, mais alvo que a neve que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Que bom poder contar com a participação do nosso ministério nessa adoração ao Senhor Deus. Pois bem, queridos, quero hoje compartilhar com você, então, sobre a ressurreição de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Marcos capítulo 16, versos 1 a 8, Marcos 16, verso 1 a 8, onde nós iremos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, tá? Diz assim o texto: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Vamos orar. Senhor Deus e glorioso Pai, fale ao coração de cada um que ouve esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos então no período da Páscoa, e essa festa nós podemos defini-la em 3 considerações. A primeira é a consideração para judeus e cristãos. Os judeus, em especial, nós, os cristãos, lembramos que a Páscoa, ela simboliza, ela traz à tona, à memória, a grande evento da saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Para a sociedade, em segundo lugar, a Páscoa, ela é apenas uma festa que envolve muito a troca de presentes, de chocolates em especial. Geralmente o anfitrião, o foco da sociedade é o coelho. Então, coelho e chocolates. Para nós,
evangélicos, aqueles que seguem a Escritura na sua totalidade, a Páscoa ela representa para nós a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que ali o nosso Cordeiro Pascal foi imolado e ele ressuscitou. Os 4 evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, eles registram ou narram o evento da morte e da ressurreição de Jesus de forma muito harmoniosa. Alguns detalhes são levantados por uns e outros detalhes são omitidos por outros, mas todos eles, de forma harmônica, registram e narram tanto a morte quanto a ressurreição do Senhor Jesus, com ênfase naquilo que é a base também da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição também. Então eu escolhi o texto de Marcos, a narrativa de Marcos, para compartilhar com você nesta noite, nesta oportunidade. E o nosso tema vai ser Ele ressuscitou. Então, nosso tema para essa mensagem, Ele ressuscitou, meus amados irmãos. Verso 6. Isto para que nós tenhamos a nossa fé ainda mais acentuada e ainda mais alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos abordar esse texto com esse tema, Ele ressuscitou, em 3 pontos principais. E o primeiro deles é que sabermos e crermos que Ele ressuscitou, para nós isto é uma verdade que remove obstáculos. Então, primeiramente, uma verdade que remove obstáculos, conforme o texto dos versos 1 ao verso 4 que lemos. Meus amados irmãos, a morte de Jesus na sexta-feira ainda era bastante sentida por aqueles que o seguiam. Porém, para os discípulos, a morte de Jesus, ela foi uma tragédia. E para as mulheres que agora vieram ao túmulo, era simplesmente um tributo ao Senhor Jesus, mas ao corpo do Senhor Jesus. Então elas vieram ao túmulo para praticar ali um ritual natural de embalsamento, de unção daquele corpo morto do Senhor Jesus. Então, até o momento, a ressurreição para os discípulos e a ressurreição para essas mulheres estava fora da expectativa deles e delas. Pois bem, era aqui o primeiro dia da semana, logicamente o domingo, e elas se prepararam para esse momento, para esse evento, para esse tributo. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para esse papel, para essa função, para essa iniciativa, para esse envolvimento das mulheres. Porque as mulheres, elas receberam, principalmente na pessoa do Senhor Jesus, um destaque muito especial. E os 4 evangelistas narram a influência, o envolvimento delas, principalmente nesse momento. Então, de forma que Jesus, ele elevou, ele ressaltou, ele elogiou, ele resgatou o valor das mulheres e principalmente no seu ministério. Se você ler a Escritura, vai perceber como elas foram importantes aqui na vida do Senhor Jesus. Inclusive, Marcos capítulo 15,
os versos 40 e 41, ele destaca que ele estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e muitas outras que serviam a Jesus, ou que haviam servido ao Senhor Jesus e agora estavam presentes tanto na cruz, quando ele foi crucificado. Você vai lembrar que as mulheres permaneceram próximas à cruz, enquanto os discípulos fugiram com medo. E as mulheres vieram ao túmulo, enquanto os discípulos permaneciam ainda escondidos. E essas mulheres também estiveram presentes na ascensão do Senhor Jesus. Mas elas não tinham, como eu disse, uma expectativa aqui da ressurreição. Por quê? Porque o tema da ressurreição, ele foi tratado com os apóstolos, de forma mais aberta. Foi com eles que Jesus falou muito da ressurreição, nem tanto com as mulheres. E aí, quando elas caminham para o túmulo, elas sentem um obstáculo, pensam num obstáculo difícil que está no caminho desta homenagem, desse tributo que elas desejam oferecer ao corpo do Senhor Jesus. E eu fico, meu amado irmão, imaginando o que essas irmãs iam conversando pelo caminho até chegar ao túmulo. O que elas iam conversando, meu querido? O que preocupava essas mulheres? Isso é muito importante para nós. O que nos preocupa na caminhada hoje? O que nós partilhamos uns com os outros enquanto caminhamos neste mundo até o nosso encontro com o Senhor Jesus? Certamente temos muito o que pensar, temos muito o que conversar, mas se o assunto que nós tratamos na caminhada, como essas mulheres tratavam, se não for um assunto que tenha o Senhor Jesus e a Escritura como centro, certamente os nossos assuntos eles não terão esperança, porque as mulheres caminhavam para o túmulo, como nós caminhamos para o túmulo, e sem a esperança da ressurreição, a gente imagina que a vida termina também no túmulo. Por isso que é bom, nessa caminhada, conversar muito sobre aquilo que traz esperança, sobre aquilo que nos motiva, sobre aquilo que pode nos vivificar, nos reerguer enquanto caminhamos. Mas ali havia um obstáculo que era mais sério para elas. E o obstáculo verdadeiro era a pedra. Elas perguntavam: quem vai remover a pedra para nós? Era muito pesada. Então elas não teriam condições de removerem aquela pedra. Mas aí, meu amado irmão, é que está o verdadeiro mover, o agir de Deus na vida do seu povo. A pedra já estava removida. A pedra já estava removida. Isso quer dizer que Jesus, Ele é o Deus que faz milagres, que realiza o impossível enquanto a gente caminha. Quantas pedras Jesus tem removido do seu caminho? Quantos milagres Jesus tem feito? Quantos milagres estão preparados? Quantas bênçãos Deus preparou para nós? Então não há preocupação em remover a pedra, ela já foi removida. Então o fato de Jesus ter ressuscitado é uma verdade que remove obstáculos. Segundo lugar, dentro do nosso tema, Ele ressuscitou, é uma verdade que vence os nossos medos. Aí no verso 6, é uma verdade que vence os nossos medos. Porque o momento dessas mulheres, querido, era um momento muito conturbado. Elas chegam àquele túmulo, a pedra está removida, o túmulo está aberto, está vazio, apenas lençóis
e um anjo que começa a conversar com elas. Então, na verdade, isso não era o que as mulheres esperavam encontrar. Não esperavam um túmulo vazio, não esperavam ver lençóis, não esperavam uma pedra removida, não esperavam um anjo ali para falar com elas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Pode crer nisso, querido. Você apenas precisa crer. O impossível Deus faz. Por exemplo, olha como Deus surpreende o seu povo. Lembra quando ele abriu o mar? Ninguém imaginava. E o mar foi aberto. O nosso Deus é o Deus que fez o sol parar. É o Deus, querido, que fez uma jumenta falar. É o Deus que fez o peixe engolir um profeta. É um Deus que fez corvos sustentar um profeta. É um Deus que deu vista aos cegos, que fez paralíticos andar, que calou o diabo, que venceu a morte. Então, nosso Deus é o Deus que nos surpreende. E, meu amado irmão, quando as mulheres chegam ali ao túmulo, o anjo aparece e começa a conversar com elas e acalma o coração dessas mulheres. Aquele coração apreensivo, conturbado, sem saber o que estava acontecendo. E aí esse anjo conversa com as mulheres e ele então acalma os seus corações com as seguintes declarações, pelo menos 3. Ele vai dizer assim: não atemorizeis, não tenham medo, porque elas estavam apavoradas. E aí o anjo diz: não vos atemorizeis. Querido, essa é a palavra, ou uma das palavras que Jesus mais falou no seu ministério, no seu contato com as pessoas. Não tenham medo, não temais, não se apavorem, não se desesperem. Segundo, o anjo diz: ele não está aqui. Olha que lindo, meu amado irmão. Ele não está aqui. É que o texto aí nos diz, querido, verso 6, não está aqui. Meus amados irmãos, quantas pessoas ainda buscam a um Jesus crucificado, a um Jesus morto. Mas eu queria lembrar a você que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, como alguém afirmou para nós, que a ressurreição não é apêndice nem epílogo do Evangelho, mas o assunto de todo o Evangelho, querido. Então Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus está no trono de glória, intercedendo por nós, seus filhos. Terceiro, querido, terceira palavra desse anjo às mulheres: vinde e vede. Olha bem, vinde e vede, comprovem por vocês mesmas que ele ressuscitou, que ele não está aqui. Meu amado irmão, você só pode conhecer o poder da ressurreição se você vier a Jesus. E venha hoje a Jesus. Se você vier a Jesus, você de verdade vai conhecer o poder da ressurreição, o poder comprovado pela fé, poder comprovado pelas Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, grande capítulo da ressurreição, quando ele levanta alguns argumentos para defender a ressurreição e animar o coração daqueles que estavam desanimados ou em dúvida, Paulo levanta 3 argumentos que comprovam a autenticidade, o fato da ressurreição. E ele assim diz assim: primeiro argumento dele foi o testemunho escrito.
ele diz que a escritura do Velho e do Novo Testamento, já nas cartas escritas pelos apóstolos, defendiam, afirmavam a ressurreição de Jesus. Então está aqui nas suas mãos a escritura afirmando, testemunhando esse fato. Segundo, o testemunho ocular, diz lá 1 Coríntios que Jesus, quando ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos. 500 pessoas, meu amado irmão, olhando para um Jesus que ressuscitou. Terceiro, ele fala do testemunho interno, o testemunho do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero ler para você o que ele diz lá em Romanos 8:11, que é o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia, meu irmão. Então você tem o testemunho escrito, o testemunho ocular e o testemunho interno. Então não há dúvida de que Jesus ressuscitou, e é uma verdade que vence os nossos medos. E em terceiro e último lugar, ele ressuscitou, é uma verdade que deve ser compartilhada, conforme diz o verso 7. E de dizer aos discípulos que vocês viram aqui. Procurem agora os apóstolos e deem a notícia da ressurreição de Jesus. E meu amado irmão, o anjo, é interessante que ele faz um destaque a Pedro. Ele cita Pedro, junto lá com os apóstolos. Fala, olha, fala com Pedro também. Tanto é que Pedro depois é o primeiro a vir correndo para se certificar da ressurreição de Jesus ali no túmulo. Porque Pedro, meu amado irmão, se tornou o grande líder da igreja. Aquele homem que negou a Jesus se arrependeu, chorou, ele foi tratado por Jesus. Ele foi convertido pelo Senhor Jesus e ele se tornou um instrumento principal na vida da igreja do Senhor Jesus. Então, partilhem com os discípulos, falem para Pedro que Jesus ressuscitou, meu amado irmão. Então, aquilo que o anjo diz sobre a ressurreição, querido, é muito importante para nós. Ou seja, primeiro, é muito importante que a gente compartilhe a ressurreição de Jesus, porque é a ressurreição de Jesus que muda a vida de uma pessoa. Que muda a vida de uma pessoa, porque nós falamos de um Deus vivo. E um Deus vivo conhece o seu povo, está presente com o seu povo, abençoa o seu povo, conduz o seu povo. Fale que Jesus está vivo. Segundo, meu amado irmão, o anjo diz, olha, ele vai adiante de vós. Querido, é isso mesmo. Jesus, ele está à frente de nós. Ele é o bom pastor que conduz as ovelhas. E diz a Bíblia que nós ouvimos a voz do bom pastor, que nós seguimos o bom pastor. E esse bom pastor, esse Jesus que ressuscitou, ele vai à frente de cada um de nós, querido. Ele vai rompendo barreiras, como ele fez até hoje, para que a igreja permanecesse até aqui, meu querido. Porque Jesus já rompeu muitas barreiras por sua igreja. Então a nossa decisão é seguir a Jesus Cristo, querido. Porque o caminho está aberto, o caminho está definido, meu amado irmão. O caminho está preparado e não há outro, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E como diz Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Mas o anjo dá uma terceira lição para essas mulheres. Ele fala: olha, lá o vereis.
Lá o vereis, querido. Ele está falando aqui, lógico, Jesus está indo para Galiléia e fala, nós vamos encontrar lá. Então, meu amado irmão, é exatamente isso. Jesus, ele foi preparar um lugar para nós, e nós o veremos face a face. É mais do que um encontro na Galiléia, é mais do que 40 dias caminhando com os discípulos. É ver a Jesus face a face, é estar com Ele por toda a eternidade. Lá o vereis. Que bênção, meu amado irmão, que esperança, que expectativa nós temos dessa verdade. Lá o veremos, lá você o verá. Então, meu amado irmão, Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, esta é uma verdade que remove obstáculos. Esta é uma verdade que vence os nossos medos. Esta é uma verdade que deve ser compartilhada. Que Deus te abençoe. Eu quero concluir fazendo aqui algumas considerações. Estaremos orando. Primeiro, quais são os obstáculos que você precisa remover do seu caminho? Pensa com muito carinho. Por exemplo, remover o medo da morte, remover esse forte materialismo que consome, remover o vício do pecado. Então remova aquilo que está te impedindo de chegar e ver esse Jesus ressuscitado. Segundo, mantenha firme a sua fé nas Escrituras. Leia, se certifique, porque ela testemunha, ela fala que Jesus ressuscitou. E sendo assim, olhe para aquilo que Paulo diz lá em Colossenses: se nós cremos na ressurreição, então nós temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e para onde nós vamos. Deus te abençoe, meu amado irmão, muito a sua família. A semana que se inicia seja uma semana, assim, mais uma vez, onde o Senhor Deus continue te sustentando e reafirmando o poder da sua ressurreição. Vamos orar, impetrar a bênção do Senhor. Pai querido, te agradeço por essa palavra, que o Senhor possa aplicar no coração dos irmãos, abençoando cada família que nos ouve, ó Deus, para que tenhamos uma boa semana, ó Pai, na Tua presença, sob a luz da Tua palavra e firmados na ressurreição de Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém.